Olá! Existe um conjunto de normas que defende e protege a pessoa física ou jurídica que adquire bens de consumo, sejam serviços ou produtos. Essas normas são os direitos do consumidor. Hoje, nós estaremos recebendo o coordenador da Defensoria Pública dos Direitos do Consumidor do Estado de Minas Gerais, Dr. Daniel Firmato. E foi uma gravação diferente de todas as que já fizemos aqui em programas anteriores. Eu estava em uma reunião aqui na sede da subseção em Januária, quando o Dr. Daniel chegou para fazer uma visita de cortesia ao presidente Marcelo Gonzaga. Uma visita inesperada. Na verdade, o Dr. Daniel veio a Januária somente para fazer uma visita às cavernas do Peruaçu, ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Mas quando ele chegou aqui, eu imaginei naquele momento, não posso perder uma das maiores autoridades em direito do consumidor aqui em Januária, sem poder conversar com ele. Ele aceitou prontamente a nossa conversa, embora fizesse uma ressalva, não trouxe terno, vim de férias, quero realmente, mas se você não se importar, nós vamos conversar. E assim o fizemos. E foi uma entrevista fantástica, como os senhores poderão ver agora, depois do intervalo. Até já. Olá, estamos de volta para o nosso primeiro bloco do programa de hoje, onde iremos falar sobre direito do consumidor. E hoje, vocês podem notar que nós estamos muito informal para a gravação desse programa e eu explico por que tudo isso está acontecendo. Estou recebendo aqui o Dr. Daniel Firmato de Almeida Glória. Dr. Daniel é defensor público, coordenador da Defensoria Pública Especializada do Consumidor em Minas, é mestre e doutor pela UFMG e é professor de Direito Econômico da FUMEC. O doutor Daniel, na verdade, ele veio a Januária, está conhecendo Januária agora e veio passar uns dias para conhecer o nosso Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que, na verdade, abre parênteses, é um grande ganho desse nosso norte de Minas, do município de Januária. E daqui para frente vai ser assim, nós vamos receber visitas de todo o planeta em razão das cavernas do Peruaçu. Dr. Daniel veio de férias para conhecer o Vale do Peruaçu, vai fazer uma visita ao Vale do Peruaçu e veio conhecer as instalações aqui da Ordem dos Advogados do Brasil. Por acaso eu estava aqui e eu não poderia deixar passar em branco uma autoridade em defesa do consumidor em nível de Brasil e não fazer um nosso programa Direito do Consumidor aqui com ele. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa Januária. Eu que agradeço muito, Carlos. É um prazer, uma honra participar aqui do OAB na TV com todos vocês, conhecer aqui essas magníficas instalações da OAB, sob a presidência aí do Marcelo, doutor Marcelo, que tem tão bem presidido essa subseção e que tem tornado aí a subseção de Januária uma das mais bem faladas das Minas Gerais. Um prazer. A gente ficou assim, ó, mas como é que a gente vai fazer? E não trouxe nem terno. Eu falei, olha, a gente veste melhor depois, numa outra ocasião, mas hoje o mais importante é a nossa conversa. Agradeço. E fiquei muito feliz com a conversa que tivemos anteriormente. E nós estamos, doutor Daniel,
há pouco tempo aí de completarmos 30 anos da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Federal. E o Código de Direito do Consumidor está quase nesse mesmo patamar, 28 anos. Que análise o senhor faz? Houve um grande avanço? Houve um retrocesso? Que análise o senhor faz do direito do consumidor hoje em nível de país? Muito bem, Carlos. Essa é uma questão bastante interessante mesmo e muito oportuna. Nós estamos aí às vésperas, como você bem lembrou, de completar 30 anos da nossa atual Constituição da República, e foi nela que está a origem da defesa do consumidor no Brasil. A Constituição, em 3 momentos distintos, ela trouxe a defesa do consumidor no seio constitucional. No artigo 5º, no catálogo dos direitos fundamentais, a defesa do consumidor está lá como direito fundamental. Como princípio de toda a ordem econômica, a defesa do consumidor está lá no artigo 170, inciso 5º, e não satisfeito, o legislador constituinte ele estabeleceu no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a necessidade de ser feita uma lei protetiva do consumidor. E ela foi feita pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, criou-se o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Então, a Constituição completa 30 anos, em outubro, e o Código de Defesa do Consumidor, no mês de março, completou 28 anos de promulgação. Ele entrou em vigor em setembro do mesmo ano, de 91. Então, agora, em setembro, ele fará 28 anos de vigência. E, respondendo de forma direta à sua pergunta, sem dúvida nenhuma, tivemos, sim, um grande avanço. Temos muito o que comemorar, temos que ficar reflexivos em relação à tutela, no contexto nacional, daquilo que se passou em 28 anos, mas, sem dúvida nenhuma, a lei brasileira ela é, por todos, reconhecida como uma lei de vanguarda, uma lei pungente, uma lei sólida, o que nos coloca, como eu disse anteriormente, reflexivos. Passados esses 28 anos, nós ainda temos alguns problemas que são corriqueiros, os índices do sistema de defesa do consumidor no Brasil mostra quais são as maiores reclamações dos consumidores brasileiros e, infelizmente, essas reclamações elas se repetem. Então, nós temos o sistema financeiro, nós temos as empresas de telefonia, nós temos as empresas de plano de saúde. É isso que nos coloca numa posição de reflexão para o futuro. Nós temos, nos julgamentos das questões do consumidor, algumas coisas são vistas como mero aborrecimento. Como é que o senhor vê esse julgamento que é feito, às vezes, como mero aborrecimento? O que é o mero aborrecimento? Essa é uma questão extremamente interessante hoje em dia. Chegou-se até comentar, e a OAB federal ela criou uma campanha há um tempo atrás, que o mero aborrecimento também tem valor. E criou-se uma situação de que há uma indústria do mero aborrecimento. E o que é o mero aborrecimento? O mero aborrecimento ele se distingue do chamado dano moral indenizável. O que é o dano moral indenizável e como ele se contrapõe ao mero aborrecimento? Veja bem, o mero aborrecimento pode ser considerado qualquer tipo de infortúnio que é inerente a essa sociedade complexa, essa sociedade difícil que nós vivemos, algo que lhe causa um dissabor, mas que não por isso lhe ocasionou um dano moral indenizável no aspecto psíquico, invadindo o seu direito da personalidade que o dano moral faz parte e integra. E a justiça ela tem sido extremamente refratária a uma questão do chamado dano moral indenizável e colocou há um tempo atrás exatamente essa noção do mero aborrecimento, que o mero aborrecimento ele levaria apenas a um dissabor, a um descontentamento da pessoa e o que não geraria um dano moral indenizável. Isso é extremamente complicado porque o Poder Judiciário,
ao sinalizar essa forma, ele acaba enviando sinais para o mercado de que o mercado, o fornecedor não precisa aperfeiçoar o seu produto, dar um serviço melhor, investir em qualidade, investir em uma publicidade efetivamente real e verdadeira e não abusiva nem enganosa. Porque se o Poder Judiciário ele caminha por um sentido em que, não, isso é um mero aborrecimento, não se trata de dano moral indenizável, ele acaba mostrando, como eu disse anteriormente, ao mercado, não precisa investir nisso, não precisa tratar melhor o seu consumidor. Felizmente, nos últimos anos, nós tivemos em contrapartida a esse dano, a esse mero aborrecimento, a criação de uma doutrina que tem sido agora reconhecida pelos tribunais, que é a teoria do desvio produtivo, do consumidor. Um autor capixaba, Marcos de Saune, ele numa bela obra, ele estabelece que o tempo perdido pelo consumidor para resolver problemas que não foi por ele causado seria passível de indenização. Então, você gasta o seu tempo útil para resolver um problema que foi causado por uma empresa de telefonia. Você tem que fazer uma verdadeira via-sacra, ir ao PROCON, ir à Defensoria Pública, ir ao Juizado Especial, para resolver algo que não foi causado por você. Essa é aquilo que se chama de teoria do desvio produtivo. É a perda do seu tempo útil. Nesse ano de 2018, nós tivemos o reconhecimento pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília, em quatro processos da existência da teoria do desvio produtivo e, mais recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem dado guarida a esse tipo de tese que, felizmente, veio se contrapor a essa situação de um mero aborrecimento. Então, isso nos deixa aí esperançosos de uma mudança jurisprudencial, de uma mudança principalmente comportamental dos fornecedores, para que haja, de fato, e é o que se busca, um equilíbrio, uma harmonia nas relações entre consumidores e fornecedores. Acho interessante o senhor falar sobre isso, porque eu vou citar aqui uma conquista nossa recentemente aqui no município, que foi a instalação do PROCON, que nós não tínhamos. Está hoje aí sob a coordenação da doutora Laísa, tem atendido, começou a atender de maneira ainda não muito atuante, em função de ainda estar num lugar que não é o definitivo, mas acho que já é um grande passo para que nós tenhamos esse equilíbrio fornecedor-consumidor. Sem dúvida nenhuma, eu não poderia estar em melhores mãos, né? Fico muito contente que o município de Januária, em boa hora, criou o PROCON e colocou nas mãos de uma pessoa capacitada, como é a doutora Laísa, e isso nos deixa também, como eu disse anteriormente, esperançosos, porque o que nós temos que criar é uma conscientização do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, capitaneado pelo PROCON estadual, que aqui em Minas Gerais é muito bem dirigido pelo doutor Amauri, junto ao PROCON estadual, a Defensoria Pública, da qual tenho a honra de pertencer, a OAB, principalmente aqui a OAB Januária, com o doutor Marcelo, com todos os advogados aqui combativos desta cidade do norte de Minas. Então, o sistema estadual, PROCONs, Defensoria, Ministério Público, eles têm uma força que eles não imaginam. E essa força de união é ela que poderá levar, como você bem disse, Carlos, a esse reequilíbrio nessas relações. Porque a grande questão que se pontua é que os fornecedores eles têm esse poder muito forte de aglutinação. Um poder, além de ter um poder econômico muito grande, naquilo que se trata dos chamados oligopolistas, seja do sistema financeiro, dos planos de saúde, das telefonias, todas elas têm verdadeiras associações que acabam congregando aquelas empresas. Os consumidores muitas vezes acabam sendo capilarizados de uma forma bastante isolada. Então, quando o sistema estadual ele está unido, ele está firme, seja com os PROCONs, com a Defensoria, o Ministério Público, as associações de defesa dos consumidores, em que nós temos boas associações aqui no estado de Minas Gerais mesmo, o consumidor ele será
efetivamente protegido. E a sua notícia, ela vem exatamente nesse condão de levar à população aqui de Januária, a população do norte de Minas, essa garantia de que com o PROCON estruturado, com o PROCON trabalhando, haverá, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento por parte do próprio fornecedor. Espera aí, nós temos que pensar melhor como nós vamos cuidar daquele consumidor aqui de Januária. O senhor bem disse aí, o fornecedor ele já vive numa sociedade organizada com as suas associações. O consumidor, meio que só. É muito interessante, ainda eu acho que isso não está acontecendo, mas é muito interessante, e o PROCON, já me disseram, está providenciando isso, a questão educacional. No PROCON, a partir das escolas, a partir das associações, para que a gente possa tornar público, porque é como eu digo aqui, com referência ao programa. É um programa educativo e a intenção nossa é aproximar a sociedade das informações jurídicas que são regras que limitam, que permanecem aí no meio da sociedade para que a gente tenha uma vida melhor. Como professor, como defensor público, então o senhor deve saber que isso é realmente fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. A educação em direitos, ela está prevista como direito básico do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 2º. Então, e o PROCON, ele cumpre uma função muito importante mesmo da educação em direitos, porque a educação, ela não vem simplesmente após o ato de consumo, ela tem que preceder isso. E numa sociedade extremamente consumista como nós vivemos, onde se materializa a felicidade, esse ponto de contraponto à luminosidade da publicidade é muito importante que seja feito pelos poderes constituídos. E o PROCON é um deles, onde para que se estabeleça para aquela pessoa que é vulnerável, que é o consumidor muitas vezes hipervulnerável, como o analfabeto, como o deficiente, como o idoso, esse consumidor ele tem que ser mais esclarecido, ele tem que ter uma informação dirigida de forma clara para ele. E a clareza para esse tipo de consumidor ela é diferente. Então, os órgãos constituídos, como eu disse, e aí isso inclui o PROCON, a Defensoria Pública, o Ministério Público especialmente, eles têm essa função de gerar como direito básico do consumidor essa educação em direitos, sem dúvida. Doutor Daniel, eu tenho alguns casos, umas perguntas aqui, alguns casos práticos que eu acho que as pessoas vão realmente, se eu não perguntar aqui, vão me cobrar, mas a gente vai fazer isso depois do intervalo, um instante só. Minuto pela Ordem. Um oferecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. A gestão da OAB Minas investe na ampliação dos órgãos de defesa das prerrogativas dos advogados. A criação do plantão 24 horas permite que o profissional solicite intervenção da ordem em qualquer dia ou horário. Em BH, a OAB criou plantões físicos no Fórum, na Justiça do Trabalho e no Juizado Especial Cível. Nas subseções, delegados de prerrogativas estão disponíveis para atender a advocacia. Procuradores foram contratados nas regiões Centro-Oeste, Norte, Sul, Noroeste, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Zona da Mata, Triângulo e Alto Paranaíba. Os aplicativos OABMG Oficial e Avalia Jus também possuem canal para a formalização de denúncias. Segundo o presidente Antônio Fabrício Gonçalves, o investimento garante que os advogados possam representar a sociedade com autonomia, independência e inviolabilidade. OAB Minas, nosso trabalho, nossa conquista. Olá, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do programa de hoje sobre direito consumidor, oportunidade ímpar que nós estamos recebendo aqui o Dr. Daniel Firmato de Almeida Glória, defensor público, coordenador da Defensoria Pública Especializada do Consumidor em Minas Gerais, mestre e doutor pela UFMG e professor de Direito Econômico da FUMEC. Estou aproveitando essa vinda a Januária do Dr. Daniel. Arrastamos ele aqui para o estúdio para fazer a nossa gravação do programa de hoje. Doutor, tem alguns casos que são, até já abordei em programas anteriores, mas queríamos conversar com o senhor sobre isso. É comum
a gente vê, não só aqui, isso acho que pelo país tem muito, mas aqui, e é triste porque são pessoas completamente simples, tendo assim abusos no sentido de empréstimos consignados, e eu queria fazer uma referência aqui antes, e nem gostaria de citar essa ou aquela instituição, isso parece que é de uma forma assim muito geral e é comum, é público isso. Esses empréstimos consignados, abusivos em prol do consumidor, como é que o senhor vê toda essa situação lá de onde vocês discutem a situação mais ampla? Excelente pergunta, Carlos. Essa questão, ela nos remete lá no início à chamada bancarização, da necessidade dos brasileiros terem contas em banco. E da necessidade de ser aberto uma conta bancária para o recebimento da sua aposentadoria pela Previdência Pública. Isso levou, e está relacionado à sua última pergunta do primeiro bloco, à questão da educação. Porque essa bancarização, ela acabou sendo feita sem ser precedida de uma educação. E a pessoa, ela acaba sendo obrigada a abrir uma conta no banco, muitas vezes o chamado hipervulnerável, como eu disse, o analfabeto, a pessoa idosa, a pessoa que recebe um salário mínimo de aposentadoria pela Previdência Pública. Então, essa pessoa é hipervulnerável. Ela não sabe nem mesmo fazer uma simples conta do que vai ser juros. E os bancos, eles aproveitaram, infelizmente, esse nicho de mercado para perpetrarem as mais absurdas práticas abusivas. Práticas abusivas essas que estão vedadas expressamente pela lei, como, por exemplo, citarei apenas um artigo do Código. O artigo 39, inciso 4º, considera como prática abusiva exatamente a oferta para pessoa abusando da idade, da saúde, da condição social para impor produtos e serviços. É isso que acontece. A pessoa, muitas vezes, ela nem sabe o que é empréstimo consignado, ela não sabe o que é desconto em folha. Ela acaba recebendo a notícia da sua aposentadoria pela instituição financeira e não pelo órgão da Previdência Pública. Então, essa é uma situação que se tornou, aqui no Brasil, algo grave realmente. Como que nós podemos conceber que uma instituição financeira avise para o beneficiário que a aposentadoria dele saiu? Isso não tem condição, porque há por trás disso uma engrenagem que nós não conhecemos. Isso é muito grave. E essas instituições financeiras, elas acabam se valendo de todas as informações que são sensíveis e com a garantia do recebimento e do pagamento da aposentadoria, parca que seja, pouca que seja, mas a União pagará, a Previdência Pública pagará, para ofertar empréstimos. E o empréstimo consignado, ele acaba sendo, utilizarei aqui o seu programa para uma analogia que eu às vezes costumo falar, é o lobo na pele do cordeiro. Porque o empréstimo consignado, ele tem o beneplácito do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário. Porque ele, de fato, ele tem os juros mais baixos, não tenha dúvida, porque ele tem a garantia da própria União, estamos falando no contexto da Previdência Pública, é importante que se registre, de que ela pagará. Então, o banco, ele empresta, porque ele sabe que ele vai receber. E ele empresta num prazo longo. O governo federal editou, alguns anos atrás, para os servidores públicos federais, registra-se também, a possibilidade de ser estendido até 96 meses, 8 anos, um empréstimo consignado. Para o INSS não se chega a 96 meses, não, são 60 meses, 5 anos. Mas isso é muito grande, grave, e os bancos ofertam, as linhas de crédito dos bancos para consignados são os maiores. Existem bancos no Brasil que se especializaram em previdência pública, que saíram do mercado, vamos colocar assim, de varejo, e tem 99% dos seus correntistas oriundos da previdência pública. Isso é muito grave, porque são pessoas de baixa renda, são pessoas extremamente hipossuficientes, hipervulneráveis, e os bancos, eles acabam abusando disso. Na esteira da sua pergunta, isso acaba levando aquilo a um contexto atual do século XXI que se chama de superendividamento. É o que nós temos, porque a pessoa ela acaba sendo
a pessoa que recebe, acompanha comigo, Carlos, como é que isso é complicado? A pessoa que recebe um salário mínimo hoje, e ela pode ter 30% desse salário mínimo dentro daquilo que se chama de margem consignável. Ela vai receber ao final, se ela tiver utilizado essa margem consignável, ela não vai receber nem R$700 líquidos todo mês, porque o restante já será retirado por aquele banco antes dela receber. Então, eu costumo colocar como que a educação é importante, porque o empréstimo consignado, ele acaba tendo um aspecto de analgesia, no sentido do empréstimo ele ter apenas e tão somente um impacto, um reflexo imediato, curou a dor de cabeça, a pessoa pôde pagar algo que devia, por isso que ela pegou o empréstimo, teve um acidente, teve uma questão grave na família, essas questões acontecem, nós sabemos, mas ela passará 5 anos recebendo 30% a menos do salário mínimo. Então, eu costumo colocar algo para reflexão, que apesar de nós termos tido um aumento, um ganho real do salário mínimo nos últimos 15 anos no Brasil, esse ganho ele foi completamente corroído pelo empréstimo consignado. Porque apesar de termos tido um ganho, a maioria das pessoas, dos aposentados pela Previdência Pública, tem empréstimo consignado, se não na margem total de 30%, uma margem um pouco menor. Então, não adiantou absolutamente nada ter tido um ganho real, porque essa pessoa, infelizmente, não teve. E aí ela acaba se valendo de financeiras, de empréstimos com juros extremamente mais elevados para poder sobreviver. E isso vai gerando uma roda viva, vai gerando aquilo que se chama de uma bola de neve, porque ela pega o empréstimo ali, para pagar o outro ali, para pagar o terceiro, para pagar o quarto, e aí ela vai gerando uma bola de neve, e aquilo que se chama de superendividamento. E é importante frisar para o público do seu programa, desse programa belíssimo que é o OAB na TV, aqui de Januária, que há um projeto que visa evitar isso ou minimizar isso. Está no Congresso Nacional desde 2012 tramitando lá. Hoje está no Senado Federal, que é o projeto de superendividamento, que cria inúmeras alternativas e cria inúmeras garantias para esse consumidor hipervulnerável. Mas, infelizmente, está lá tramitando. Vamos torcer e oxalá isso saia, não é, Carlos? Doutor, eu tinha uma outra pergunta, mas nessa sua fala eu estava me lembrando aqui, o cidadão, ele faz na hora de um desespero ali, digamos, de uma necessidade, talvez seja o nome mais adequado, faz um empréstimo. Ele pode recuar, ele pode arrepender, ou fazendo, como é que ele consegue ver se não existe um abuso, a quem procurar? Muito bem, ótima pergunta. Veja, são 2 perguntas, inclusive. Não é? Então, a primeira delas, a questão do arrependimento. Não é? Há tendência de se usar como, por analogia, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que permite a desistência no prazo de 7 dias, nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Há um entendimento de que isso pode ser usado para os bancos no caso de empréstimos. Isso é um entendimento, tá? Com relação à questão da abusividade, pode ser, no caso de juros de empréstimos consignados, é muito difícil você ter um empréstimo consignado que tem juros acima da taxa média do Banco Central para aquela operação bancária. Muito difícil. Mas nos casos de dessas financeiras que são os grandes anunciantes aí das televisões, essas financeiras, sem dúvida nenhuma, elas sempre utilizam de juros bem acima da taxa média do Banco Central. E isso, segundo jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é considerado juros abusivos. Em outras palavras, os juros acima da taxa média do Banco Central, num percentual que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem colocado em torno de 50% acima da taxa média do Banco Central, é considerado juros abusivos. Então, nesse caso, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os PROCONs, eles têm esse poder, eles têm essa condição de fazer esse cálculo, de verificar se há a incidência ou não de juros abusivos naquele determinado tipo de contrato e o que é passível de uma revisão contratual no âmbito do Poder Judiciário. É plausível isso. Porque às vezes está vencendo aquele empréstimo
e a financeira, o banco, etc., liga para o consumidor, porque ele tem que, você não quer, ele vai e refaz aquela dívida para conclusão. Vira uma bola de neve impagável. Sem dúvida nenhuma. É isso que o senhor colocou bem, Carlos. É exatamente aquilo que eu costumo falar da escravidão da pós-modernidade. É a chamada recompra da dívida. O senhor mencionou um exemplo. Então, ela estava lá na 58ª parcela de um contrato de 60 parcelas. No mês seguinte, ela pagaria a sua penúltima. O banco vai e oferece um empréstimo, recomprando aquela dívida que já estava quase paga, oferece um dinheiro para aquela pessoa vai ter que começar a pagar da parcela número 1 novamente, até a 60, sendo que ela estava terminando aquele empréstimo. Então, essas recompras de dívidas são extremamente danosas ao consumidor e, mais uma vez, elas violam flagrantemente, principalmente por meio da prática abusiva que ela é feita. Não estou me referindo que a recompra é ilícita, absolutamente, não há lei que veda, mas a forma como é feita, isso sim é abusivo, porque os bancos e os vendedores que têm muitas vezes metas a cumprir ao longo do mês, e isso é muito complicado dentro desse cenário, eles acabam induzindo a pessoa à contratação de um outro empréstimo e essa pessoa não sabe que aquele empréstimo, na verdade, é uma recompra daquele empréstimo que ela já tinha, que será quitado e ela receberá apenas um troco. Só que desse troco, ela passará a pagar todas as 60 parcelas, por exemplo, caso o contrato seja de 60 meses. Achei interessante o que o senhor falou aí. E o senhor citou a questão de metas de banco, e a gente sabe que é assim. O banco, ele está ali para isso, mas ele vive daquilo. E acaba sendo as instituições mais rentáveis em balancetes aí de final de ano. Mas tem uma coisa que preocupa muito. Uma coisa é o senhor sentar com um funcionário ali, especialista daquela área bancária, e fazer uma espécie de contrato. A outra coisa, e isso deixa a gente um pouco preocupado, é que é comum as pessoas abordarem numa praça, com aquelas blusas escritas, são aqueles, digamos, aqueles postos avançados ali com o nome das instituições bancárias. Chamados pastinhas, né? E acaba oferecendo, e eles vão exatamente naquelas pessoas, pessoal aposentado, pessoal mais velho, enfim. Aquilo é legal, como aquilo acontece, como é que o direito do consumidor, na sua visão, tem uma coisa para dizer para a gente agora que está sendo vista aí pelo pessoal de Januária e através da Voz News, que eu não citei aqui. Nós somos transmitidos para vários municípios aqui do norte de Minas também, simultaneamente. Como é que o senhor vê essa situação dos pastinhas? A prática abusiva que eu mencionei aqui, ela se encaixa como uma luva. Prevalecer-se da idade, da saúde, da condição financeira para impingir, para colocar ao consumidor, para impor ao consumidor produtos e serviços. Então, essas pessoas, como você mencionou, que eu já tive conhecimento, que aqui na região da zona rural de Januária, as pessoas vão até as casas das pessoas para ofertar empréstimos ou nas praças públicas. Isso é exatamente dessa forma. Então, ela está usando da saúde, da idade, da ignorância dessa pessoa, até mesmo da condição social, porque a lei assim prevê, para impor àquela pessoa, muitas vezes, produtos e serviços. Eu costumo falar que o aposentado, ele virou, no Brasil, um alvo da maior parte das instituições financeiras. Porque é um país tão estratificado, tão desigual, que a massa dos aposentados, que recebem um salário mínimo, e a grande maioria, ela é uma massa de milhões de pessoas. Então, os bancos, onde nós temos 5 grandes bancos controlando 80% do mercado, os bancos veem nisso um filão, um nicho de mercado absoluto e utilizam desses chamados correspondentes bancários para alavancar de forma exponencial essa sua lucratividade, que, como o senhor bem disse, foram as instituições financeiras que mais faturaram no Brasil aí nos últimos 10, 15 anos. Sem produzir o quê? Não é, Carlos? O que elas produzem? É uma indagação, né? Bom, olha, eu queria agradecer imensamente
tirei uns minutos de férias aqui do Dr. Daniel, especializado em Direito do Consumidor, coordenador da Defensoria Pública Especializada em Direito do Consumidor de Minas, professor universitário, mestre e doutor pela UFMG, um conhecimento, eu não poderia deixar de falar, eu tenho certeza que a gente fez um programa fantástico e o mínimo que a gente talvez faça aqui, porque esse assunto é extenso, nós poderíamos falar muito mais aqui, mas eu tenho certeza que somos aquele beija-flor ajudando, dando a nossa parcela de contribuição para apagar o incêndio. E eu quero agradecer imensamente pela sua presença aqui. Espero que o senhor volte mais vezes, que goste do Vale do Peroaçu, de Januária, e que faça aqui sempre um caminho das suas férias. Eu agradeço muito. O passeio já está completo, Carlos. O passeio já está completo, vindo aqui na sede da OAB, anfitrionado pelo Dr. Marcelo, participar do seu programa, que eu já ouvi falar e já vi o seu programa. Então, constituiu uma honra para mim, foi um prazer enorme, foi uma grata surpresa. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. E olha, ficamos por aqui e todos os nossos programas, você já sabe, eles estão lá no site da Alternativa FM. É só acessar o site, tem lá uma janelinha OAB na TV, melhores momentos, e os nossos programas estão lá para que você possa revê-los. Ficamos por aqui, mas daqui a 15 dias nós estaremos de volta com mais um programa OAB na TV para você. Um grande abraço e até lá.